A falta de cuidado, a falta de... Vicky, o museu está a cair. Eu estou aqui a tentar ver uma frase bonita para dizer estas coisas, mas o museu está literalmente a cair. Nós hoje tivemos uma inundação da rua, vinha da rua, um cabo d'água, um tubo d'água arrebentou na rua e a água veio toda cá para... ficou no jardim do quintal do museu. Só que as paredes do museu estão cheias de... A vala foi fechada, entupiu com areia, com lixo, e isso fez com que a água ficasse estagnada ali no sítio por onde ela deveria fluir, deixou de fluir porque está entupido. O que é que acontece? As paredes, como estão cheias de fraturas, enfim, estão velhas e de qualquer das formas o cimento, o betão é poroso, o tempo em que a água ficou ali foi suficiente para entrar pelas paredes e inundar a parte de baixo do museu, a cave do museu. Temos uma inundação aqui enorme, porque a água ainda não abateu, ainda não baixou, e no entretanto a água vai entrar toda cá para dentro, e temos um acervo lá embaixo, temos a coleção, temos quadros lá embaixo, risco de estragar, de molhar, porque não é só a água física, é a umidade. Isto é um espaço tão quente que enquanto que a água está no chão, vai evaporando logo, é imediato. E essa umidade, essa condensação, né, fica aí embaixo, fica aí dentro, presa. Então, logo já temos aqui uma variação de umidade num espaço em que essa variação não devia acontecer. E isto é só um exemplo, tá? É tudo assim. A decadência não era óbvia, porque as razões pelas quais o museu é fechado estão nas estruturas do museu. Existiram aqui muitas infiltrações de água, não é? E existiram aqui obras também. Tem aqui esse edifício enorme, depois a restauração do Quinaxis, não é? As águas residuais caíam sempre nos canais do museu, não é? Que estavam obstruídos. E isso provocou uma certa transformação das estruturas, não é? Que o laboratório de engenharia veio aqui fazer uma avaliação e entendeu que devia-se fechar temporariamente para resolver essa situação. Uhum. Ficamos assustados, ficamos tristes, não é? Porque os nossos projetos ficaram pela metade, muitos desistiram também de fazer o seu projeto. E eu acho que aquelas pessoas que trabalham de um modo mais deontológico, de um modo mais ambicioso, não é, com artes plásticas, e tinham o museu como um espaço,
não é, para realizar as suas exposições, ficavam também muito chocadas. Então, eu estou cá há uma semana, né? Como bem sabes. E para já eu fiz um quick scan, uma rápida vistoria, né, por alto, só de andar pelas alas, pelos corredores, pela casa. E não é bom o diagnóstico. O diagnóstico não é bom, tem muita. A maior parte do museu é coleção de taxidermia, que são animais. A taxidermia é uma ciência que aproveita a pele dos animais e trata não só a pele, mas os cornos, por exemplo, que é o que nós mais temos aqui, e trata esse material biológico e monta como se os animais estivessem vivos para poder demonstrar o melhor possível como é que seriam vivos esses animais. E este tipo de material requer cuidados específicos, um tratamento específico com colas, resinas, a própria temperatura e umidade, não pode haver variação da temperatura e da umidade. É preciso de tempos em tempos fazer uma limpeza cuidadosa para não acumular o pó. É preciso verificar se esse material tem pragas. Isto acumula bicho. Se não for tratado, todo o museu depois é contaminado. Nós não temos a acomodação, nenhum tipo de acomodação boa para termos o que nós temos, o património que nós temos neste museu. Este é o diagnóstico. Que vem lá debaixo da cave. Já está aberta lá na parte da cave? A cave está pior. Olha aqui a abertura. Tem, nós tivemos lá ontem, segunda-feira. Sim. Esta cinta aqui, isso aqui. Está dividido. Aquela. Não sei se aquela parede também já tem a ver com isso. Né? Mas tem a ver. A parede lá de cima. Não, aquela parede. Esta é a infiltração da água. Isto é infiltração. Mas aqui ainda temos um andar cá em cima, essa infiltração deles. Lá de cima. Do teto. Mas aqui por cima ainda há mais um andar. Sim, mas ela infiltra e fica no espaço. Olha, a história do elefante, eu lembro-me tão bem do elefante em casa, em nossa casa na Praia do Bispo, que era uma moradia, no quintal, mas no quintal estava cercado, não estava assim à vontade, e estava doente, era um elefante bebê, que está aí no museu, embalsamado. Então, ele morreu em 26 de julho de 1959. E, entretanto, todos os nichos onde estão os animais embalsamados foram pintados pelo pintor Neves e Souza, mas sob orientação do meu pai. Portanto, ele criou um habitat próprio para cada animal. E pronto, eu também me recordo do museu na Fortaleza, embora fosse muito pequenina. Lembro-me que havia lá o museu primeiro, antes de ir para o Quinaxis, não é? Uhum. O meu pai é que abriu esse museu no Quinaxis. Na altura era Museu de Angola. Uhum. Depois passou a ser museu de... Vocês agora chamam Museu de... História Natural, né? É a História Natural, sim. O Museu de História Natural é inaugurado em 1938. Estava instalado na Fortaleza de São Miguel, aí junto na entrada da Ilha do Cabo, Ilha de Luanda. E naquela altura havia uma mistura, não é, de acervo relativo à economia, à etnografia, relativo também
a geologia botânica, mas depois e havia anexo a esse museu da Mola, havia uma biblioteca e havia um arquivo histórico colonial. Depois o museu muda-se para essas instalações onde estamos, as instalações atuais, e passa a chamar-se Museu de História Natural. Hoje, Angola e a cidade de Luanda, principalmente a cidade de Luanda, pelo seu papel de capital de um país grande e que será cada vez maior, tem que demonstrar de alguma maneira que realmente este processo é um processo lógico na história de um povo e na história de um país. Era um país colonizado, era um lugar colonizado, chegou o momento da sua independência e agora realmente os angolanos têm de aprender a tornar o país cada vez melhor e cada vez maior. E estou a olhar aqui para um edifício que já não existe, infelizmente, que é o Mercado do Quinaxis, que é uma obra de arquitetura, que é uma obra que vem citada em manuais de arquitetura internacionais e que foi, digamos, desenhada por um grande arquiteto, que por acaso também foi o primeiro diretor do Departamento de Arquitetura da Universidade Agostinho Neto, que foi o arquiteto Vasco Vieira da Costa. Este edifício foi projetado nos anos 50, 1950, e é o primeiro que nos mostra realmente a modernidade. A modernidade em termos de arquitetura. Como é que um equipamento, isto é um mercado, como é que um equipamento social pode ter um vínculo tão grande a uma cidade, primeiro, e a apropriação desse mesmo equipamento quando já é independente. Eu morei aqui ao lado, aqui na X. Havia aqui um prédio Cuca que foi demolido para se instalar nessa estrutura que é aqui agora, não é? A memória que eu tenho do Quinaxis é aquela memória que uma criança tem, não é, com relação ao seu bairro. E esse museu para mim era o quê? Era um parque de brincadeiras, né? Víamos aqui brincar com as palancas, olhar para... Víamos quase todos os dias, né, ao museu. Hoje o mercado Quinaxis desapareceu. Surgiram novos planos de urbanização, etc. Não estou estou a fazer história. Mas realmente toda a gente se lembra do mercado do Quinaxis. O que ele representou para a sociedade. O que é que aquela forma que era única no país era estranha até para aqueles que nunca saíram da cidade. Era uma figura estranha. Como é que o simbolismo que esse edifício representou, e ainda representa, porque toda a gente se lembra do mercado do Quinaxis. Nós temos de perceber que esta cidade está a sofrer alterações sistematicamente. Hoje, a Praça do Quinaxis é uma coisa descaracterizada completamente. Dois monstros que nem sequer estão acabados, ninguém sabe o que é aquela coisa. Vemos um grande espaço, uma grande área cercada e uma coisinha que quer fazer lembrar aquilo que foi o Largo do Quinaxis. Sentimos que as obras chocaram e prejudicaram muito. Eu me lembro que na altura em que se estava a fazer a escavação das obras, que não sei quantos andares abaixo deve ter sido criado, que nessa altura nós sentimos aqui o museu a dar-se
um Titanic, aconteceu alguma coisa, um terremoto, mas não. Porque em geologia fala-se do movimento das placas e deve ter havido alguma placa, algum movimento e de certeza influenciou sim. Daí fomos vendo depois com o tempo o nível de rachaduras que foram surgindo, que quando começou a chover, o nível de umidade de água que foi entrando, o que prejudicou muitos de exemplares e espécies já aí exposta. Então, essa nova mudança, ou esse novo que nasce veio mais, mexeu aqui com as nossas estruturas. Eu acho que, antes de mais, nós temos de definir aquilo que queremos. É um museu que queremos. Ok, vamos. Aquilo, no fundo, é uma área, é um território, é um bocado de terra. Então, ou continuamos a manter o visual como se fosse uma estátua antiga, ok, e modernizar o seu interior. Eu estou completamente de acordo. Acho que o edifício tem história e vamos preservar a história. Fundamentalmente é isso. Eu digo preservar a história no seu exterior, na parte visível, não é? Eu posso ter a idade que tenho, mas posso andar com um vestido mais juvenil, que me vai dar um ar mais moderno, mais do tempo em que vivo, não é? É a mesma coisa com os edifícios. Nós podemos preservar a sua memória através do que nós vemos exteriormente e dar ao edifício ou funções ou dar ao edifício realmente a dignidade que deve ter. Modernidade. Para mim, a liderança me cabe muito em ensinar, passar conhecimento, não dar ordens, que é uma percepção que eu acho que muita gente tem. Liderar é dar ordem. Não, para mim, liderar é ensinar, é fazer com que as pessoas percebam a importância dos lugares, das coisas e perceber o porquê que nós devemos preservar isto. Não é só por uma questão de património, é porque é nosso também. E não é só para mostrar aos outros, é para mostrarmos a nós próprios, é resgatar este orgulho também como pessoas, como angolanos, que eu tenho, que eu criei através do conhecimento que eu ganhei, através dos lugares onde eu fui, aqui mesmo, aqui dentro. A minha área de formação é paleontologia de vertebrados, não é só paleontologia. Eu gosto de animais, de fósseis, animais. Estudar, perceber sobre a evolução da vida, e como desde cedo tive este contacto com os fósseis de Angola. Para mim, enriquece-me mais saber sobre a história evolutiva de Angola, porque isto ao mesmo tempo me torno numa pessoa mais orgulhosa pelo conhecimento que eu tenho sobre Angola. Isso também é um privilégio, porque ninguém tem este tipo de conhecimento, ou pouca gente tem. O museu, pelo menos daqui a 4 anos, quero garantir que tenha uma zona de laboratórios. Isto não posso deixar que não aconteça. Vamos ter 2 exposições definitivas cá dentro, que inclui o mosasauro de 11 metros, um dinossauro de 17 metros na ala principal de entrada. Só isso já é muito para se fazer em 4 anos, mas a minha meta é essa. A partir daí, se as pessoas virem que estamos a desenvolver trabalho, então mais coisas podem se desenrolar.
O laboratório traz investigação científica. Isto é o objetivo do laboratório. Porque se temos, imagina, fósseis a serem expostos, temos acesso a esse material que vem do campo. E se temos acesso a esse material, então temos logo, podemos imaginar, é muito fácil, aqui não há esse tipo de investigação, mas facilmente teremos novas espécies para a ciência. Ao nível da paleontologia, isto é conhecimento a ser libertado para o mundo e interesse de fora cá para dentro também. Isto também gera receita, tudo gera receita. Porque conta a nossa história num momento, não só conta a nossa história evolutiva, mas também conta a nossa história num tempo específico e não há registro desse tempo para mais outra parte nenhum do tempo. Só nós é que temos o registro desse período temporal específico sobre essa parte da história do mundo. Ou seja, o enquadramento, nós somos uma peça do puzzle para um enquadramento geral da história do mundo. E só nós é que podemos contar essa história.